Ok, gente, então vamos lá. Como na aula passada ficou então faltando, né, uns três slides da aula da semana passada, do nosso encontro da semana passada, que foi bem interessante, né? A gente trouxe várias questões que vocês vão ver que vão retomar no livro que a gente vai ler hoje, né, nesse ensaio que chama Autobiografia de um Povo, mas antes vamos começar pelo Flusser, e antes disso queria só retomar rapidamente, né, o principal, assim, que a gente está fazendo aqui, né? Então, esse mini curso está baseado na minha pesquisa de pós-doutorado, ele é um pouco, ele é, a pesquisa é ensaística e o mini curso também tem um pouco de ensaístico, de tentativa, né? E a ideia é trazer um pouco para vocês alguns questionamentos, algumas chaves de leitura, né? Algumas questões que me mobilizaram para escrever esse projeto e para a pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, né? E todas elas passam por essa ideia de uma provocação ao literário, à escrita, de uma agência que não seja humana, né? Mais que humana, não que humana. E tentar entender de que maneira essa provocação age na literatura, né? Ela provoca a literatura, e de que maneira também a literatura responde a essa provocação, ou também de que maneira a literatura ou diferentes obras literárias, algumas delas têm explorado essa provocação, né? Então a gente viu na primeira aula um dos textos da Le Guin, que tem outros que vão explorar, a gente vai ver um deles hoje, né? Que vão explorar essa provocação, e a gente viu como ali tem uma questão forte, né, da ideia de tradução, da ideia de uma equivocação, né, entre o, a partir de uma certa ideia de mundo, né, que equivoca diferentes pontos de vista e tenta colocar, né, tenta fazer a mediação, a tradução como a mediação de diferentes mundos, mas uma mediação que é sempre equívoca, que é sempre ambígua, que sempre tem algo a ser perdido e que é algo que ser perdido também no sentido de algo que excede, né, aquilo que é possível fazer essa transição, e também como, em geral, nesses textos em que a literatura é colocada em questão pela ideia de uma agência da natureza, né, a própria noção de humano, o próprio conceito de humano também é central e está sendo também trabalhado, equivocado, desconstruído, retrabalhado, né, repensado e reorganizado, né. E aí na semana passada a gente discutiu bastante, né, o Vampiroteutos Infernales do Flusser, e a gente ainda está tentando entender, né, falta o finalzinho, né, da parte que eu separei aqui para a gente conversar, para, perdão, me atrapalhei aqui. Então, para a gente fechar, né, um pouco essa aula, mas a gente já passou, né, por algumas questões, né? Eu me lembro de uma delas, a questão justamente do humano, né? Será que não está humanizando demais esse ser que vive aqui, que é o Vampiroteutos Infernales, né? Vamos lembrar, é uma lula que vive nas últimas camadas habitáveis do oceano, né? Nas profundezas do oceano, vive de se alimentar da neve do oceano, né, que são as partículas. Ela é uma espécie de urubu do oceano, urubu invertido, né, na medida em que ela se alimenta desses restos, né, de matéria orgânica que sobram que caem nesses abismos, né? E ela, ao mesmo tempo, como a gente sabe, de novo, ela na época que o Flusser escreveu esse texto, tinham surgido algumas espécies no mar da China, era um animal totalmente desconhecido, né, e sobre o qual fazia sentido fabular sobre na medida em que se já se sabia, né, e se sabe hoje ainda mais, como crustáceos e lulas e esses animais, eles têm desenvolvido um cérebro, né, uma mente, né, de alguma maneira, uma espécie de, de, de consciência, né, e aí o que o Flusser faz é explorar de uma maneira
ficcional e filosófica, essa possibilidade de pensar um outro ser, né, um ser alienígena, mas que, no entanto, nos habita nesse mundo, né, um ser que ao mesmo tempo, que ele coloca, como a gente viu, como um espelho, né, do ser humano, uma espécie de complemento, pensando ali no mito platônico do ser humano, de oito complementos, né, de 8 braços, né, o ser humano esférico, pensando o Vampiroteus como esse complemento, como esse igual oposto, né, do ser humano, e também, obviamente, ressoando, né, uma certa ideia de um Heimlich, né, que é aquele conceito do Freud para pensar o estranho, né, o estranho que é também próprio daquilo que nos é mais próprio, né? Então a gente viu uma passagem que ele falava que é um mundo que é mais que a gente não precisa pensar em Marte, em extraterrestres, basta a gente pensar, né, nos próprios seres que surgiram, que fazem parte da árvore da vida, que são de alguma maneira nossos parentes, né, mesmo que mais ou menos distantes, para a gente já ter um estranhamento, né, do que é humano. E a gente viu como o procedimento do Flusser, de maneira geral, foi mais do que pensar especificamente a experiência, né, ou a partir de uma tentativa honesta de pensar a experiência filosófica, a experiência de pensamento dessa Lula infernal, a partir de pensar, de tentar honestamente pensar desde essa perspectiva, de maneira ficcional, né, fabulesca, como ele fala, e não fenomenológica, na medida em que a gente não conhece, a gente tem muitos poucos elementos sobre esse habitat, sobre o habitat, né, dessa lula, né? Ao fazer isso, o interesse dele estava mais em estranhar as próprias categorias do pensamento e os próprios modos como nós, seres humanos, pensamos, né? E percebemos o mundo, estamos no mundo, mais até do que talvez essa fosse, né, a principal, assim, o principal agenda do Vampiroteuts, pelo menos na leitura que eu faço, né? Então a ideia de uma agência da natureza na escrita funcionando como um estranhamento, como uma provocação a pensar, né, algumas coisas que nos estão muito enraizadas, né? E aí foi mais ou menos isso, né, resumidamente, que a gente conversou na última aula. Não sei se alguém quer fazer um comentário sobre o resumo, ou se eu esqueci alguma coisa, mas vamos lá. E a gente parou aqui, né, nessa parte em que eu estava falando justamente que se tratava no fim, né, desse recorte que eu fiz do texto, em que se trata, né, pelo menos na leitura que eu faço, de um exercício de contra-antropologia, como eu chamei, né, que é justamente esse estranhamento do anthropos, né, do ser humano, né, comparando uma filosofia ficcional, né, uma filosofia fictícia, né, mas que, no entanto, ela é uma ficção exata, né, como a gente viu que ele usa esse termo, né, numa carta para se referir a isso, né, uma ideia de que se trata de pensar, fazer filosofia desde o ponto de vista dessa Lula, né, de que maneira ela se coloca no mundo, ela compreende o mundo, ela se apropria do mundo, né, qual que é a relação desse sujeito com o mundo, né, e com isso ele fala que ele, né, em vez de abordar esse ser desde o ponto de vista da ciência, né? Desde o ponto de vista da biologia, ou seja, desde um ponto de vista objetivo, né? Ou objetivista, né? Se trata de que ele diz que animaliza esse bicho e também animaliza o próprio ser humano, né? Essa acusação que ele faz, embora ele faça uso da ciência, da biologia, né, mas só até um certo ponto, né? A filosofia e a ficção, elas vêm como um auxílio para dar uma certa dignidade, como é a palavra que ele usa, né? E a gente para tentar pensar, né, desde o ponto
de vista, né, desse sujeito, né, para dar estatutos de sujeito, né, tanto para o ser humano quanto para a Lula infernal, né? E ao fazer isso, a gente já está fazendo algo que não é muito científico no sentido objetivista da palavra científico, né? Mas também não é ficcional, fica nesse meio termo e esse aspecto híbrido do texto também é interessante, né? Como a escrita acaba tendo que lidar, né? Ou acaba pedindo essa duplicidade, essa zona cinzenta, né? Entre ciência, entre filosofia e entre ficção, né? Como a gente já está num campo que é híbrido, né? Como a gente gosta de dizer, né? E essa aqui, então, foi a última coisa que a gente falou no nosso último encontro, na semana passada, né? Eu lembro que o Fábio que leu, né? E ele estava tentando pensar justamente a partir daqui o surgimento, né? Dessa racionalidade, dessa do logos, no Vampiroteudes em comparação com o surgimento no ser humano, né? Então, aqui era só o começo do argumento, né? Em que ele falava, não, nos seres humanos, ele contou a história tradicional, né? Digamos assim, de como na época se acreditava, né? Eu acho que hoje em dia a gente já pensa de maneiras diferentes, mas isso acaba funcionando também, como a gente viu algumas coisas no Flussa, nesse texto pelo menos, como de uma maneira mais esquemática, né? Ele monta esquemas no texto para desmontá-los, né? A gente vai ver como no próximo slide ele vai desmontar de alguma maneira esse texto, né? Eu lembro que o comentário do Fábio foi, não, mas a gente pode pensar que os seres humanos não são necessariamente, né, uma relação ativa com o mundo, né? Não é só uma relação, né? Ele trouxe vários elementos, vários autores que pensam, né, uma filosofia que não seja tão, digamos assim, enquadrada naquilo que o Flusser considerou o aspecto mais característico do modo dos humanos de lidarem com o mundo, de pensarem, né? E aí a gente vai ver, então, no próximo slide, e aí a gente começa finalmente a aula, né? Como ele vai desconstruir, é a continuação daquele trecho que a gente leu na semana passada, e aqui ele já vai fazer um movimento, ele vai terminar de construir, e no segundo parágrafo vai começar a relativizar essa construção que ele faz, né? Então eu vou começando a lendo e depois a gente vai, como na semana passada, achei que foi legal, a gente pode ir lendo e conversando juntos, mas essa eu vou começar para aquecer todo mundo. Então, eles falam assim: o importante em tal reflexão é compreendermos que a reviravolta da passividade lenta em ferocidade rápida, no caso do Vampiroteutis, não é reviravolta de passividade em atividade, mas de passividade em paixão violenta. Quando o Vampiroteutis se assumiu sujeito do seu mundo, não se assumiu como fez o ser humano, como polo ativo da sua relação com o mundo, mas como polo passivo. Então, isso é interessante, né? Pensar um sujeito que é um polo passivo, é um pouco o que o Fábio estava falando, não, mas isso existe, né? Mas é uma ideia que me lembra um pouco, né, o juízo a priori do Kant, né? Uma ideia de que é uma passividade numa certa agência, né? Na ideia de sujeito, né? Um sujeito que é um polo passivo, né? O mundo não é como é para nós, o polo oposto que é preciso apanhar ativamente. Outro comentário que talvez seja interessante fazer aqui rapidamente é como a gente já aludiu a isso em algum momento, né? Como o texto do Flusser ele é estranho, né? Em português ele soa estranho, né? E a gente viu, né? Como uma carta que ele mandou, né? Que eu trouxe aqui na aula passada, no nosso encontro passado, como esse texto aqui, ele na verdade ele é uma tradução da tradução da tradução. E o próprio texto já está estranhado pela própria ideia dessa passagem, né? De um texto para o outro. Como isso gera um estranhamento na linguagem em português, né? Então vamos lá. O mundo para ele é o polo oposto, que é preciso sorver apaixonadamente, né? E não apanhar ativamente. O mundo não é, como é para nós, campo de ação. Aí ele está provavelmente se referindo a teorias sociológicas, né, que a gente aprende
na sociologia, né? Mas esferas de vivências, né? Se nós, os seres humanos, projetarmos a nossa existência para além do mundo, teremos do outro lado do mundo um sujeito ativo transcendente, Deus. Se o vampiro se projetar destarte sua existência, terá ele do outro lado do mundo um sujeito passional transcendente, o diabo. Tudo isso implica que as categorias ontológicas do mundo vampirotêutico são diferentes das do mundo humano. O que são categorias ontológicas, né? Acho que a gente pode pensar de uma maneira geral, assim, que se trata de pensar os modos pelos quais, né, o, há uma relação entre logos e ser, entre logos e ontos, né? De que maneira justamente essa consciência, o ser, o pensamento do vampiro Teutis lida com o mundo, né? É um pouco isso, né? Então as categorias ontológicas humanas são as categorias do Aristóteles, depois são as categorias da razão do Kant, né? E em Aristóteles elas estão claramente ligadas à linguagem grega, né? Que era a linguagem que ele falava, né? A própria ideia de ontologia, de logos, né? De onto, né? Tem a ver com o verbo ser, que é um verbo grego, né? Então aqui o que ele está dizendo é, na medida em que a mente é diferente, o modo como se dá essa ontologia também é diferente, né? As categorias são diferentes. Elas são categorias da paixão da noite, quando as nossas são as da clareza do dia. O mundo vampirotêutico é o do sonho, o nosso o da razão desperta. Por certo, tal diferença não deve ser exagerada. Aí começa, né? O vampiroteutis não é romântico puro, nem nós, iluministas puros. E aí, ao falar isso, ele também já aponta, né, de uma maneira, as categorias pelas quais ele está pensando essa oposição, né, que são uma oposição quase dialética, né, entre o romantismo e o iluminismo, né, e que são categorias humanas, né, então, claramente ele está pensando o vampiroteutis a partir, né, desses âmbitos, né, desses movimentos que são que já existem da tradição, né? Ele, mas vamos lá, a complexidade de nossa organização cerebral faz com que ambos raciocinemos e sonhemos, mas as nossas tendências são inversamente situadas, né? A gente poderia pensar a tendência tem a ver com essência, né? Ele está propondo uma essência ou ele está propondo o que ele quer dizer com tendência, né? A nossa consciência é um inconsciente vampirotêutico e vice-versa, né? Então, a nossa consciência é o inconsciente vampirotêutico e o nosso inconsciente é a consciência vampirotêutica. Interessante, né? Pensar esses jogos de espelhamentos, né? Isso se reflete nas nossas respectivas posturas. A posição da nossa cabeça corresponde à posição de sua barriga. Se o vampiroteutis analisa o mundo, está fazendo análise de profundidade, e se analisa seu próprio estar no mundo, está fazendo crítica da razão. E aí eu tenho essa frase que eu acho bem interessante, que me lembra um pouco Viveiros de Castro, que é seu Newton é Freud, seu Jung é Einstein. Né? Então, o Newton do, para o vampiroteutis é Freud, né? E, e, o, e o Freud vampirotêutico para o ser humano é Newton, né? Dá para fazer esses jogos de tradução, e a gente vê como a gente está, né? Se trata de, ao fazer essa filosofia comparada, né? A gente está pensando sempre a partir de uma certa ideia de tradução, né? De passagem, né? De um ponto de vista para outro, e como isso acaba alterando, né? Os próprios termos pelos quais a gente está pensando a própria passagem, né? Então, é um pouco isso, né? A gente viu também como a questão do corpo, né? Da corporalidade, como uma plataforma, como uma mídia, né? Que gera a partir do qual o pensamento se faz, né? É muito forte para o Flusser, né? Em geral, para todos os teóricos das mídias, digamos assim. Alguém tem um comentário para fazer aqui? A gente pode passar. Ou talvez possam comentar para no próximo, a gente vai conversando. Não. Alguém se prontifica para ler ou eu sugiro alguém? De repente a Meire podia ler para a gente. O que você acha, Meire? Vou ler. O mundo excita o vampiroteuta sexualmente.
Ele apalpa o mundo com tentáculos munidos de pênis e de clítoris. Apreende e compreende com excitação sexual, e seus conceitos induzem nele o orgasmo. O mundo não é para ele sexualmente neutro, e portanto insípido, como é para os seres humanos. Para ele tudo tem saber masculino ou feminino, e assim é excitante. O macho concebe com categorias diferentes das da fêmea, e há, portanto, leis da natureza masculinas e femininas. O mundo não é feito de um neutral stuff, mas de matéria e patéria, e a dialética dos sexos é a dialética do mundo. Todas as demais dialéticas, entre o verdadeiro e o falso, entre o belo e o feio, entre o bem e o mal, são reduzíveis à dialética do sexo. E todas as dialéticas são superáveis por fusão pelo método do coito, pelo orgasmo. A dialética partícula-onda ou a dialética massa-energia são pendores que visam o orgasmo. E que o vampiroteutes não recalcou o aspecto feminino do mundo, como fez o ser humano. O mundo para ele tem ambas as dimensões, as quais devem ser sintetizadas. Por isso, Vampiroteutes não visa reunir as contradições do mundo em edifícios teóricos, como faz o ser humano, mas na vertigem do orgasmo. E aí, o que chama atenção para você, para todos nós, né? O que vem dessa leitura para você, Olha, a partir daquilo que a gente está discutindo? Oi? é, é, eu, eu, eu acho que me chama atenção esse fato que ele fala do Vampiroteutes não recalcou o aspecto feminino do mundo, como faz o Uhum. ser humano. Achei isso bem interessante. Agora, E essa o que parte isso mais implica, né? filosófica, essa parte mais filosófica eu não domina, não conseguiria abordar, Gabriel. Não, mas não, fica tranquilo. Eu acho que é isso que é o mais interessante, né? Ele pensar que há a possibilidade que, né, que há essa ideia de que se a gente não tivesse, né, nós seres humanos, recalcado o aspecto feminino, né, a gente talvez concebesse de outras maneiras, né? A gente poderia pensar, ele sugere a ideia de uma matéria e de um patério, né? Esse neologismo, né? A ideia de a matéria tem a ver com a mãe, né? Com mata, ou pelo menos ele faz essa analogia, né? Então existiria também um patério, né? E eu acho que, na verdade, eu acho essa passagem interessante porque hoje em dia a gente poderia atualizar ela a partir de teorias queer, né, de outras teorias que estão pensando também para além desses polos opostos e pensar justamente como talvez ele de alguma maneira ele está falando, né, de talvez de uma ideia de ao pensar que os pontos de vista pensam o mundo, compreendem o mundo, né, concebem, que é a palavra que ele usa, de maneira diferente, né, pensam de maneiras diferentes, logo ele está de alguma maneira já apontando, né, mesmo que aqui isso não seja um pouco incipiente para o nosso gosto já de 2024, né, para justamente questões que aparecem no feminismo, que aparecem no movimento negro, né, que aparecem em vários outros lugares hoje em dia, de como os pontos de vista eles alteram o modo como as coisas são percebidas, né? Então, não se trata aqui a gente pode até pensar que tem algo um pouco essencialista, né? Embora ele se coloque como um fenomenológico, né? Existencialista, né? O que seria um pouco contraditório, né? Mas falar isso não necessariamente é algo essencialista no sentido de que o que ele está tentando pensar são essas diferenças, né? O não traduzível, digamos assim, o que não é passado, né? Ou também gerar uma espécie de estranhamento, né? Dentro do nosso pensamento, né? Pensar, não, e se a gente pensar a matéria de outras maneiras, né? Da onde vem, né, essas palavras, né? É um pouco isso, né? Pensar leis da natureza que sejam masculinas e femininas, né? Que isso implicaria, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Enfim, o que vocês acham? Posso- Opa,
Bom, eu ia mencionar que realmente, nossa, sei lá, ainda eu realmente nunca tinha pensado assim, tão genial, né? Nossa, Uhum, genial. E, e acho que você mencionou, né, o Viveiros de Castro, acho que não é à toa, assim, né? A inversão multinaturalismo, uhum, multiculturalismo, né? Assim, porque, obviamente, aqui ele coloca em outros termos, né? Mas, assim, fiquei pensando o Valéry, ele fala em termos de, ele chama de teoria da vigília, né? Quer dizer, quando você acorda, você tem uma espécie de fundo, né? E estar acordado é você recortar uma figura sobre esse fundo, né? Isso é estar acordado, né? O estado de vigília é esse, né? É você ter, digamos assim, um foco de atenção. E você ter um foco de atenção significa que sim, você percebe coisas, né? Mas você só consegue perceber coisas determinadas sob um fundo que fica sempre indiferenciado, né? Quer dizer, é limitado, né? O Valéry, eu não lembro exatamente como ele diz isso, mas é bem interessante, assim, ele diz, o custo de você estar acordado é sempre você não perceber alguma coisa, no final das contas, porque isso é estar acordado, você, sob um determinado fundo, uma multiplicidade de possibilidades, você atualiza uma. É quase como se estar acordado é estar condenado a estar sempre tendo uma percepção parcial, né? Porque você está atento. Você está atento a alguma coisa, né? E você pode, obviamente, flutuar a sua atenção, mas a cada momento em que você flutua a sua atenção, né, você está simplesmente mexendo nessa economia entre o que é que você está percebendo e o que que você não está percebendo, né? E uhum, aí ele opõe o estado de vigília ao estado do sonho, que seria um estado em que as imagens flutuam sem exatamente se recortar a partir de um fundo, né? Isso que é o estado do sonho, é um sonho, é onde as imagens elas existem de uma outra forma, né? E a impressão que eu tenho é que o Flusser fala do Vampiroteuts, né? Quando ele fala desse, com ele é como se fosse o inverso, né? É como se uhum, ele é como se ele tivesse o dado dele, digamos assim, é estar em si mesmo, né? Ou seja, ter alguma coisa atenta, né? É, mas o gesto que vem em seguida é justamente o do fundo, né? É sorver o fundo, né? É sorver uhum. o fundo. É como se então essa relação entre figura e fundo ela Fosse ocorresse no invertido, né? sentido inverso. É, Muito interessante, muito interessante. é, é isso, né? Que tá, dá para pensar dessa forma, acho. Deixa eu voltar aqui. Estava pensando aqui, né? Paixão da Noite, Aham, né? O mundo exato. vampirotêutico é o do sonho, né? Na medida em que justamente ele está pensando também, né, nesse mundo que é o mundo dos abismos, né? Que tudo é escuro e quem faz luz é o próprio sujeito vampiroteutes, né? Então, a atitude do vampiroteute, ele vive no mundo dos sonhos e ele ao, né, pensar, ele de alguma maneira ele, ele, ele faz, ele é a própria luz, né? Tem esse jogo, né? Uhum. Que no ser humano a gente vive no mundo do, no mundo da luz já, né? Justamente, né? Um pouco essa Sim, ideia, né? sim, sim. Na superfície, né? Somos seres de superfície, né? Mas eu acho que o modo como eu penso o fluxo, né? A gente está se demorando no fluxo é porque eu também estudei ele no doutorado e, né, a gente acaba falando mais dele. Mas o modo como eu concebo o fluxo, ele é uma espécie de do que o Bateson foi para o Deleuze e Guattari, assim. Eu acho interessante pensar o Flusser nesse lugar, né? Quem é o Bateson? Bateson é também foi um antropólogo, cientista que, assim como o Flusser era autodidata, né? Se dedicou a muitas coisas e também atuava nessas intersecções entre as ciências, né? Já ali no, em meados do século passado, né? É,
e que foi muito importante para o pensamento do Deleuze e do Guattari, para pensar ideias como rizoma, né? É, rede, né? Para pensar a saída justamente do sujeito, né? Pensar de outras maneiras, pensar uma relação mais cibernética, digamos assim, né? E o fluxo, de alguma maneira, eu vejo ele como uma antecipação, assim, por mais que não o, né, o Viveira de Castro, esse pessoal não tem ali do fluxo, né? O próprio, como o Fábio comentou, né? O Nodari, que vai estar no nosso evento, né? Tem um texto que ele analisa coisas, a função da ficção, né? Justamente como um modo de pensar é, uma, uma alteridade, né? Um modo de experienciar a alteridade, né? Um ponto de vista alheio, né? Ele faz isso a partir de uma leitura que ele faz da Clarice Lispector, né? E não do Flusser, né? Mas o Flusser, de alguma maneira, ele pode ser um autor que a gente pode colocar como alguém que está, de alguma maneira, nos primórdios, né? Que pode dar alguns instrumentos, né? Interessantes para a gente pensar para a gente articular esse pensamento, um pensamento da escrita da natureza, por exemplo, né? Embora ele mesmo, muitas vezes, como a gente viu, se coloca numa posição ambígua, né, em relação a tudo isso, mas ele dá muitos instrumentos para pensar isso. Um pouco também como o Valéry, né? Talvez para o Benjamin, né? E para outros autores, né? Como o Fernando lembrou, né? É, vamos para a última, e aí a gente fecha e vai para Despre finalmente. Quem gostaria de ler? Será que a Paola, nossa invitada, gostaria de ler dessa vez para nós? E a gente vai conversando juntos? Tá sem áudio. Ah, tá. Ah, pronto. Ok. Vamos lá. Eu esqueci do óculos, mas dá. Dá para ler? Dá. Ambos, seres humanos e vampiroteutes, existimos, objetivamente falando, no planeta Terra. Mas seria um erro pensar que existimos na mesma Terra. Nós existimos numa Terra que é superfície habitável. Ele existe em uma Terra que é furo habitável. Não obstante, podemos nos encontrar. Em tal encontro, as duas terras deveriam coincidir uma com a outra e fazer com que apareça uma terra nova. Terra que tem as características vampirotêuticas e as humanas. Mas dizer isso é articular uma expectativa especificamente humana, e que nós, os seres humanos, abraçamos o mundo a fim de percorrê-lo. Ele, pelo contrário, abraça o mundo a fim de incorporá-lo. Para ele, o encontro das duas terras seria a absorção da terra humana pela vampirotêutica. É que nós amamos o mundo, embora lutemos contra ele, e ele odeia o mundo, embora o goze. Do nosso ponto de vista, o vampiroteutes é a existência odiosa. Do seu ponto de vista, o ser humano é a existência chata. Para nós, ele é horroroso. Para ele, nós somos insípidos, insípidos. Nenhum abraço mútuo pode modificar tal diferença existencial, que é a diferença de nós seres no mundo. Não somos complementares, somos opostos, como espelhos. Toda tentativa de transformar o vampiroteutes em complementaridade humana é traição da existência humana, romantismo perigoso. Não adianta querer minimizar. O vampiroteutes é o nosso inferno. Vampiroteutes infernalis. O resto Aí, dessa fábula será? Porque eu cortei, né, para terminar. Qual que são, o que ele está tentando articular aqui? O que te chamou a atenção para você nessa passagem? Ah, eu estou tentando pegar o bonde, né? É meio Sim. interessante, mas assim, sem ter os iniciais, na verdade eu ri quando ele falou para ele nós somos insípidos Aham. e fiquei pensando é, nesse ser humano entediante, sem graça. E, na verdade, eu fiquei muito fascinada para entender quem é essa figura vampirotêutica, que parece bem mais interessante do que nós humanos.
e o que, que a gente poderia aprender com ele. Mas, em termos conceituais, assim, eu realmente não sei falar. Só estou Não, sim, aqui. é interessante essa contraposição que ele faz entre insípido e horroroso, né? Como pensar como a oposição está entre o horroroso e o insípido, né? O, o que eu acho que ele tá fazendo aqui é também, bom, são várias coisas, né? Eu acho que uma delas que eu gostaria de chamar a atenção é como ele usa o termo terra no plural, né? E como, de alguma maneira, é interessante isso, né? Como ele está pensando, né? Ou como ele, de alguma maneira, ele adianta, né? Para falar, eu estava falando agora há pouco como dá para pensar o fluxo é como adiantando várias coisas que a gente tem pensado hoje em dia, né? A partir do Vigário de Castro, né, de outros autores, né? E hoje em dia o pessoal tem pensado a ideia de que não vivemos, né, na mesma terra. Existem várias terras, né? A ideia de que não são só os mundos que são diferentes, mas também os meio-ambientes, né? As terras são diferentes, né? E o Flusser já estava articulando de alguma maneira essa ideia, mesmo sem ter conhecido, ou sem o Latour ainda ter começado a escrever, né? O Bruno Latour seria o principal autor que está tentando pensar essa ideia de várias terras, né? E o grupo dele ali, na ideia de Gaia e tudo mais, né? Então, a outra coisa acho que tem a ver com isso que que me chama a atenção nesse texto, Paulo, com isso que estava tentando pensar, que é a ideia de que, por um lado, é fascinante, né, esse mundo vampirotêutico, né? Tanto é que isso fascinou ele também, né? Ele escreveu todo um livro sobre isso para pensar desde o ponto de vista do Vampiroteus Infernales, mas como também há um perigo, né, na ideia, né, nesse desejo humano de tornar essas terras as mesmas, né? É um pouco essa articulação que ele está falando. Não, olha, essa tradução ela tem que permanecer, essa passagem de um mundo para o outro, de alguma maneira, o que ele está dizendo é que essa passagem ela tem que permanecer, é impossível, ela tem que permanecer com uma barreira, né? Esse desejo, ele faz parte da existência, mas também faz parte a impossibilidade de tornar a mesma Terra e o mesmo mundo, né? Ou seja, de tornar, de aproximar esses dois pontos de vista. Eles têm que se manter, né, nessa produtividade da diferença, né? Quanto diferentes, né? É um pouco esse é o sentido, né? E que eu acho que é importante, né? A ideia de que de uma certa, primeiro de um perigo, né? Da aproximação entre o eu e o outro, né? Que tem um limite, né? Nessa aproximação e o segundo, uma ideia, um apontamento de que é preciso manter essa diferença, né? Ou uma certa ideia de que é preciso manter, que é isso, né? Que essa diferença mantida enquanto diferença que ela é produtiva, né? E justamente tornar tudo o mesmo ele não fala isso aqui, mas a gente pode pensar, vai, tende a levar à entropia, né? Digamos assim, ao, ao fim da vida, né? Então é pela diferença, pela, por essa é a diferença que nos atrai e a gente precisa conseguir ter uma relação de atração com essa diferença, enquanto diferença, né? É um pouco isso, né? Isso é só como vocês devem ter percebido, isso são só recortes do texto do Vampiroteus Infernales. Tem muitos outros que eu não trouxe, né? Tudo isso é muito mais complexo e muito mais trabalhado. Como a Paula também apontou, acho que é interessante vocês perceberam também como tem essa fábula que ele escreve, né? Essa ficção exata, né? Ela é também bastante cheia de graça, né? Ela é irônica, né? Ela também opera por meio da ironia e de um certo cômico, né? Que também gera uma espécie de estranhamento e de efeito conceitual e filosófico, né? Por meio desse cômico, né? É isso. Eu tinha feito um último slide para a gente fechar.
né, o texto do Vampiroteutos, ele vem junto com, ele é um texto junto com os desenhos do Louis Beck, que desenhou várias espécies o Vampiroteutos e outros primos, né, familiares do Vampiroteutos, esse é o Vampiroteutos, né, e aqui eu tinha trazido algumas coisas, algumas ideias que sintetizam um pouco, eu acho, essas partes que a gente leu, né, que eu selecionei para a gente ler, né. Então, a pergunta, né, que vem a partir dessa leitura, desde do ponto de vista desse recorte que a gente está tentando pensar, né, a partir da escrita da natureza, né, a provocação da literatura por uma agência não humana, ou mais que humana, né, a gente cai numa outra pergunta, né, que tem a ver com o que a gente conversou na semana passada, que a Lívia trouxe, né, é possível sair do humano no exercício de perspectivação, ou estamos sempre falando de nós mesmos, né, nos outros e dos outros em nós, né? Ou seja, ao falar desse outro que é o vampiroteuto, ele não está falando de um outro que está em nós mesmos, né? Quais os perigos, quais os sentidos de fazer isso, né? De fazer esses exercícios de perspectivação, de contra-antropologia, né? Então, uma das coisas é reconfigurar, né? Como eu falei no começo de hoje, né? Aquilo que a gente entende por humano, né? Que tem a ver com uma relação com dignidade na existência, e que leva a uma questão ética, né? Uma outra coisa que surgiu, né, na leitura é essa ideia de um jogo de perspectivação, né? O que seria então a escrita para um ente não humano, né? Para um ser não humano, né? Isso tem a ver com uma relação, né, com o objeto suporte, ou seja, com a escrita, né, com o texto literário, e com a memória e com a transferência. Aqui eu fiz alguns esquemas de pensamento, né, na hora, mas tem a ver então que se a gente, do ponto de vista talvez do Flusser, né, do que ele está tentando fazer nesse livro, se a gente tiver que pensar o que é a escrita teria que ser algo, a escrita não é a mesma coisa que para a gente, digamos assim, né? O que é se o Jung, se o Freud no Proteus é Newton, não lembro agora quem era quem, né? Mas se Freud é Newton, o Newton é Freud, a escrita também não vai ser escrita para o Vampiroteutos, né? Aquilo que a gente entende por escrita, que é um objeto de suporte, uma tecnologia de memória, de transferência de informação, de conhecimento, né? É isso que é a escrita, né? Para o Vampiroteutos pode ser outra coisa, né? Pode ter outra coisa que funciona como escrita, né? Então, se a gente está querendo pensar uma escrita não humana, a gente precisaria pensar formas, né? Ou as formas como esses outros entes, animais e não animais, é, agem de maneira a transferir informação e memória, né? É um pouco isso que eu estava tentando pensar aqui, né? E surgem outras questões, né? Quais as relações entre ficção, ficcionalidade, ciência e escrita da natureza, e como pensar as relações entre logos, consciência, mente e escrita a partir desse exercício de contra-antropologia do Vampiroteutis Infernalis, né? Então, a minha ideia é que a gente sai com mais questões do que a gente chegou nesses livros, né? Um pouco o trabalho de pesquisa tem a ver também com uma multiplicação de questões, né? E não com um apaziguamento das questões, né? Então, como pensar, então quer dizer que se a gente tiver que pensar a escrita da natureza, a gente vai ter que pensar essas relações, né, entre ficção e ciência, a gente vai ter que pensar as relações entre logos, consciência, mente e escrita, né? Então, geralmente a gente associa a ideia de escrita a uma ideia de logos, né? Uma ideia de razão, de linguagem, né? Mas será que a escrita pode existir uma escrita sem linguagem, por exemplo, né? Ou, ou enfim, esse tipo de questionamento, né? Que surge, ou pelo menos que surge em mim, e que eu acho interessante jogar para vocês, porque eu mesmo, né? Também, já que elas me inquietam e vocês estão aqui, é porque vocês querem ser inquietados por essas questões também. Eu vou interromper esse aqui e abrir próximo a Despre. E aí, com a Despre, eu não montei slides, eu também estou utilizando essas aulas para
como experimentos, né? E aí eu experimentei, estou compartilhando uma tela que eu não estou vendo, porque eu não sei. Deixa eu ver, eu não sei por quê. Então, a minha ideia é experimentar agora. Esse é o PDF do livro, né? Eu separei algumas passagens e a minha ideia é a gente começar do começo a leitura desse conto, né? Dessa ficção filosófica, dessa ficção especulativa da Desprez, né? E a gente vai conversando juntos. Então, não vai ser por slides, mas vai ser a leitura do livro mesmo, né? Eu queria começar, talvez, antes de ler, ou talvez a primeira palavra que surge, não sei se vocês veem o mouse quando eu faço isso, né? Essa palavra, terolinguística, né? Não sei quem já leu esse livro, a Mary falou que já leu, né? Não sei se você teve a curiosidade ou de pesquisar o que terolinguística, de onde vem esse termo terolinguística, né? Alguém tem alguma hipótese? Não sei se você já pesquisou, Mary, se você sabe de onde vem, por que que... Pelo que eu lembro, assim, que eu já li há algum tempo, que Uhum. tem a ver com a Leguin, né? Que ela Aham, fala disso em um texto e ela aproveita exato. aí, não é isso? Sim. Antes disso, eu podia te fazer Fala, claro. fazer uma questão assim, relacionando. Se eu Uhum. estiver interrompendo muito, você pode responder depois. É que eu Tá. fiquei pensando que no outro texto, né, que o Flusser usa a fábula, né? Então, um Uhum. gênero literário Uhum. e assim, como nessa alteridade é usada a ficção? Como é que você pensa nisso? Quando ele vai para a ficção, é um pouco como a gente pensa, talvez, a ficção como uma não responsabilidade, quer dizer, você sai um pouco da ciência e vai para um campo outro que não tem uma condição de verdade, assim? Você acha que isso ajuda a pensar essa questão da natureza? Eu fiquei pensando nisso, que fiquei com vontade de fazer essa pergunta, porque a Legan vai fazer uma ficção, né? A Uhum. Leguin vai fazer uma ficção, como você diz, uma ficção das ciências humanas, né? Como você discute. Uhum. No Flusser seria uma fábula. Aí acho que agora a Desprez vai usar essa questão da terolinguística, que seria alguma espécie de uma ciência nova, Uhum. né? Uhum. Totalmente, que é a Uhum. linguagem dos animais. A gente está saindo de uma coisa mais, vamos dizer assim, ficcional, ou seja, ou melhor, a gente está indo para uma questão ficcional porque a gente não dá conta cientificamente de nada, quer dizer, a gente vai inteiramente, quando a gente vai falar da natureza, para um terreno ficcional onde a verdade ela não tem esse caráter, é, quer dizer, não tem a Aham. verdade, né? A ficção é Sim, uma é uma ótima intenção, né? Quer pergunta. dizer, Uhum. O queria te ouvir sobre isso. que que vocês acham? Eu tenho uma. Acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas queria saber se alguém tem algum comentário para fazer em relação a essa pergunta, a partir do que a gente conversou. Acho que é uma pergunta central, né, para o que a gente está fazendo aqui. É, a forma, eu acho que o que você está colocando é uma pergunta que tem vários aspectos, né, Meire? Eu acho que uma delas é, então a ficção ela tem algo de menos, você começou falando isso, né? A ficção tem algo de menos ético, né? A gente pode ter menos responsabilidade, né? Acho que foi a palavra que você usou, né? Do que a ciência, né? Eu acho que esses autores não concordariam com essa perspectiva, né? Como eu tentei em alguns momentos mostrar, o que eles percebem é um certo esgotamento, na verdade, do discurso científico para pensar é, alguns aspectos que eles consideram que é preciso pensar, principalmente no caso do Flusser agora, né? Então, se você quer pensar o ponto, a ficção, ela funciona como uma ajuda, né? Como algo que está tentando pensar também um certo esgotamento, não só da própria ficção também, né? Mas um certo esgotamento das especificidades da, da, dos campos de conhecimento, né? Que acho que é um tema que é super
interessa provavelmente a Micaela, né? Então, a ideia de que a ficção ela vem como um auxílio, né? Como um dos campos em que é possível produzir pensamento e conhecimento, né? Então, eles não, a primeira coisa que eles fazem é tentar desconstruir a ideia de que a ficção ela é brincadeira, ela não é, ou ela é brincadeira, ela tem algo de gozado, de engraçado, né? Mas nesse jogo, ela também traz pensamento, ela também traz coisas sérias. A gente também pode aprender algo com elas, né? E o que ela e eu acho que o principal nesses textos que eu trouxe, né, é que a ficção ela é uma ferramenta importante ou interessante para pensar, para conseguir ter uma experiência ou para conseguir fazer o exercício, né? Porque a experiência a gente viu como também até um certo limite, a gente pode sempre se colocar a questão se a gente é possível ter a experiência, né, de uma alteridade, né, de um outro ponto de vista, né? Mas a ficção, pela ficção, como um instrumento para fazer um exercício de perspectivação. O que quer dizer perspectivação? Quer dizer justamente tentar se colocar na posição do outro, né? E aí, no caso aqui especificamente, a gente está tentando pensar esse outro não humano, mais que humano, né? Então a ficção vem como uma ferramenta que vem auxiliar a ciência ali onde a ciência chega aos seus limites, né? Os limites do pensamento científico aos limites da objetividade, né? A ciência pensa como um sujeito que tem o mundo na sua frente e objetivando, né? Os seus objetos, tanto é que chama objetos, né? Então, o que o vampiroteus especificamente faz, né? É dizer, não, e se a gente tentar pensar esse animal não como um objeto, né? Se a gente tentar observar esse animal não como objeto, mas como um ponto de vista, né? Como seria o ponto de vista desse objeto, né? É essa pergunta que o Vampiro está tentando responder, né? Então, eu vejo, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se você fica satisfeita com a resposta, né? Se mais alguém tem algum Não, comentário. sim, não, eu acho, mas eu acho que ele, como ele ainda faz com a fábula tem uma proximidade ainda com o humano, né? Que eu acho que depois a Desprez, acho que se desprende um pouco, ela consegue ser mais ficcional um pouco, É isso que né? a gente Ou o vai ver. Aleguin também, mas ele ainda, ele tem, assim como é ficcional a fábula, mas a fábula está aproximando o humano, né, ainda. Eu acho que ele É, se movimenta nesse registro, você não acha, assim, que ele fala, Morar, eu acho que também não vou abandonar a ciência tudo, a gente se apropria da ciência, mas para seguir num, numa, num espelhamento, né, com esse animal, né? A gente observa alguma coisa da ciência, mas a gente não para nela, a gente tem que ir adiante, né? Não é isso? Não sei. sim, acho que é uma boa questão também, né? Que é a diferença entre fábula e ficção. Na minha tese, eu discuto com o Flusser e discordo com ele, que eu não acho que o que ele está fazendo é fábula, né? Mas eu entendo porque que ele está usando essa palavra. Eu acho que tem mais a ver com uma ideia de moralidade, né? Ou, ou de pensar, que ele está tentando pensar algo ético, né? Ou a partir de uma discussão ética, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer. É isso que eu dou para ele, né? Quando ele está tentando, quando ele diz que o que ele está fazendo é uma fábula, eu acho que ele fala isso pensando na ideia de que a fábula, ela, assim, primeira coisa, não é uma fábula convencional, né? Não tem uma moralidade no sentido de uma adequação a um mundo burguês, né? Que é a fábula, que é o que a fábula faria, né? As fábulas clássicas ali do La Fontaine e de outros, né? Então, mas tem um elemento fabulesco no sentido de que há uma certa alegoria, né? Não deixa de ser uma certa alegoria, né? Eu acho que também tem um pouco isso que ele está querendo dizer, né? Mas eu acho que é um termo, eu não gosto desse termo, na verdade, porque eu acho que justamente faz a gente pensar isso, né? E eu não acho que ele esteja que ele esteja simplesmente humanizando os animais, ou no caso desse animal, né? Em outros casos, outros seres de outras textos que ele tem, que ele chama também de fábula, né? Mas é a categoria que ele diz que ele usa, né? Mas enfim, eu concordo com essa crítica, mas eu acho isso, desde do meu projeto de doutorado eu já colocava em questão o próprio uso do fluxo desse termo, né? Que eu acho complicado mesmo. Concordo.
E a gente vai ver se a Despre consegue. Eu tenho a minha hipótese é que tem alguns problemas aqui no da Despre, mas vamos chegar lá. Mas eu gosto muito também, mas vamos chegar lá. O Fernando, né, deu os 2 centavos dele. Ele falou que crê que são recursos de se desvencilhar dos critérios de verdade da ciência positivista, que é demasiadamente redutora, né? A ficção mobiliza o potencial lúdico libertador do pensamento, né? É um pouco, é bem nesse sentido que eu tava pensando mesmo, né? E que acho que essas autoras que a gente está lendo também pensam, né? Eu queria rapidamente mostrar Dá para onde. ouvir? Oi, dá, Oi? pode Não, falar. é rapidinho. Eu sei que você está já querendo iniciar a display, mas eu acho que isso tem um ponto interessante, Gabriel. Tem um texto da É, Marisa Gama Kalil em que ela reflete sobre essa questão que vocês colocaram agora, a partir do problema da zoopoética, né? Que é aham, a mesma questão, de um certo modo, né? Por exemplo, no, no conto do Teleco Coelhinho, que agora é daquele contista mineiro, que eu esqueci o nome, tá me fugindo. Em uhum, que medida o Teleco Coelhinho é uma alegoria de uma criança de rua, em que medida ele não, ele é um coelho mesmo. E aí você lê ele numa chave especulativa, né? Uma questão aí que surge é porque o que ela vai dizer? Do ponto de vista literário, as duas possibilidades elas são sobrepostas, sobreponíveis, né? A interpretação alegorizante do Vampiroteuta, ela não entra. Se você admite que é um texto literário, não é um texto filosófico, ou seja, ele não tem compromisso, né, com nenhuma doutrina, nem mesmo sei lá, a doutrina segundo a qual existe, sabe, que vai levar a sério, né, não alegoricamente o Vampiroteutis, percebe? uhum, As duas coisas do texto literário elas não são contraditórias, né, no sentido de que elas podem conviver, né? uhum. As duas formas de interpretação elas coabitam, né? É, o que também não deixa de recolocar em questão, né, essa relação entre ficção e pensamento, né? Como você está colocando. Sim, sim, acho que é interessante pensar isso, né? Como é isso, né? O Vampiroteutos e outros textos, eles funcionam, né, nessa. É também uma questão de interpretação, né? De tradução, né? De que maneira você vai entender isso, né? Se é uma alegoria, se é só né, uma imagem, né? São figuras só, né? Ou se ele está de fato pensando no Vampiroteutos objetivo, físico, né? E eu acho que tem essa ambiguidade mesmo, né? Essa hesitação entre essas duas possibilidades. Acho que é uma leitura interessante. Mas é um tema que vai voltar, principalmente na última aula, com certeza isso vai aparecer. E eu só queria então trazer, vocês estão vendo provavelmente, né, a autora das Sementes de Acácia e outras passagens da revista de Associação de Terolinguística, né? Nesse conto da Neuza Leguin, né, como a Mary apontou, que surge esse termo de terolinguística e que a Desprez vai se utilizar, né? E é um conto, né, de ficção científica que pensa que faz como se estivesse escrevendo numa revista, né, dessa associação de terolinguística que não existe, né? O que é terolinguística? É o estudo da linguagem dos animais, né? E, e é um continho curto, acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada, se vocês se interessarem, né? E termina com esse editorial, né, pelo presidente da Associação de Tarolinguística, que vai dizer que é, vai tentar definir o que é linguagem, né, vai falar que linguagem é comunicação, mas que arte ainda não foi bem discutida, e por aí vai. E vai chegar à conclusão, vai discutir, né, a ideia de uma arte das plantas, né, uma arte de seres que não se comunicam, né. Hoje em dia a gente também pode colocar em questão a ideia de que plantas não se comunicam, né? Mas de qualquer maneira é um texto interessante e é a partir daqui
que a Desprez vai pensar, vai começar esse livro aqui. Será que se eu chamar a... que tá muitos PDFs abertos, estou me confundindo. Pronto. Será que se eu chamar... Quem gostaria de ler, será? A Vitória, Ana? Quer que eu leia, Gabriel? Seria legal, Ricardo. Vamos lá. Então, leia esse paragrafão da Associação da Terolinguística até o Isso, Águas. Tá? É isso? vamos de parágrafo em parágrafo. Tá bom. A Associação de Terolinguística Clássica foi contatada há algum tempo por uma comunidade de pescadores que trabalha nas calanques de Cassis. Esses pescadores haviam encontrado, sobre restos de cerâmica, fragmentos de texto com escrita desconhecida. Identificou-se que a tinta empregada era de um povo comum, e não a de uma sépia do Atlântico, como se cogitou a princípio, devido à caligrafia extremamente fina. A análise genética permitiu concluir que esses fragmentos eram obra de um único e mesmo autor, o que a priori parecia, no entanto, contrariar algumas variações da caligrafia de um fragmento para outro. Foi então solicitado que a associação realizasse sua tradução. Numa primeira análise, parece se tratar de um texto literário escrito, segundo acreditamos, sob a forma de aforismos, embora não seja possível ter certeza. A característica fragmentária, logo aforística, talvez decorra da ausência de muitas partes, as quais podem tanto ter sido perdidas quanto apagadas pelo tempo ou pelas águas. Legal. A minha primeira pergunta aqui seria quem é o narrador, né? Assim, esse é o texto, esse conto começa aqui, né? É o terceiro conto desse livro, tal como eles organizaram no Brasil, mas a gente pode pensar o conto como uma unidade, né? Tem uma relação com os outros textos, mas mais temática, né? Então, o conto começa aqui, é, as primeiras perguntas que eu faria, que acho que vão ajudar a gente a pensar, né? É quem é o narrador, qual é o momento, qual é a época que está sendo escrito, né? No presente, no passado, no futuro. O que dá para desprender disso aqui, né? Onde isso está sendo escrito, né? Tem algum elemento de localidade que esse primeiro parágrafo aponta. Só Quem temos o gostaria? Atlântico. Só temos o Atlântico. Oi? Só temos o Atlântico, né? Essa relação com o mar. Então, tem algo europeu aqui, né? Colocado, né? A gente não sabe o tempo, né? Mas a referência a essa associação de teoria clássica, né? Para dar uma ideia de que há um tempo passado que é um tempo futuro do nosso, né? Na medida em que a teoria já se tornou uma ciência clássica, né? E já tem uma associação, né? Então, tem esses elementos, mas talvez uma pergunta interessante é isso: qual que são os elementos que dão a ver quem está narrando aqui, né? Quem que é o narrador desse texto, né? E que está sendo, que tipo de texto é esse texto aqui? Como uma... Bom, Oi? Não ouvi. não, eu estava... É porque o tempo todo tudo está me evocando muito o Júlio Verne, né? Então, o tempo todo me dá essa ideia a propósito de ficção que a gente estava falando antes. Aham. Lembra um pouco um texto científico, né? Tá, Exato, um exato, relato, né? exato. Algo nesse sentido, Viagem ao né? centro da Terra, 20 mil léguas, o tempo todo esse desconcertamento do que, né? Sim, então, é um pouco isso, né? É um texto científico, né? Que está tentando analisar, que está falando, está reportando, né? Sobre um fenômeno que está tentando sobre o qual não se entende muito bem e sobre o qual está se tentando entender, né? Que são escritos
é um texto com uma escrita desconhecida, né? Fragmentos de um texto com uma escrita desconhecida encontrados sobre restos de cerâmica, né? A partir daí, alguns elementos me chamaram a atenção, né? Primeiro, como surge, não sei se vocês veem né? Quando eu faço isso, vocês conseguem ver? Tá, legal. Né? Quando surge essa palavra obra, né? É, são começam, eu percebo que surgem termos que são muito importantes na tradição do pensamento de ciências humanas, principalmente francês, né? Que é a discussão da obra, a discussão do autor, né? A gente já passou da fase de discutir a morte do autor e aqui surge um texto, né, de fragmentos que eram obra de um único e mesmo autor, né? É interessante como aparece assim com uma afirmação, né? A ideia de autoria aqui, né? Outra palavra que me chama a atenção, né? Primeiro o suporte, né? O suporte em restos de cerâmicas, né? Uma escrita desconhecida, variações de caligrafia, né? A própria ideia de fragmento, né? É uma ideia também da tradição da tradição grega, né? É como se tivesse encontrado, é, parece ecoar a ideia, né, de um encontro num campo de arqueologia grego, né, ou romano, né? Olha, encontramos um novo texto aqui que trata-se de decifrar, né? Parece que tem um pouco essa ideia, né? E aí aqui um pouquinho mais para frente, né, na próxima frase, a ideia que está nos perseguindo durante todo esse curso, né, que é a ideia de tradução, né? A ideia justamente de como entender essa escrita, né? Essa estranha escrita, essa escrita desconhecida, né? É preciso passar por uma tradução, né? E, e aí já vem, né? Dito já desde esse primeiro parágrafo de apresentação, né? A ideia de que se acredita que os textos estejam escritos em forma de aforismos, né? Que é outra forma literária da tradição greco-romana, né? Ou enfim, da tradição escrita de uma maneira geral, né? Uma ideia de que está sendo escrito, se trata de aforismos, né? São textos, é, enfim, são textos filosóficos, né? De pensamentos que são meio sem saídas, né? Afóricos, né? Embora não seja possível ter certeza, né? Quer dizer, já esse exercício de tradução ele começa pela pressuposição, né, pela tentativa de ter certeza do gênero, né, do estilo de escrita dessa escrita, né, e para isso utiliza os gêneros, os estilos, né, as figuras de linguagem que existem na tradição tal como a gente conhece ocidental, né, para usar essa palavra, né? Então, é isso que me chama, que eu acho que é interessante chamar a atenção desse primeiro parágrafo, né? Que, que, que já está colocando, né? Sem colocar muito em questão, acho que isso que me chama a atenção também, vários termos caros à teoria literária, né? A discussão dos últimos 60 anos em teoria literária, né? Então, sem falar disso aqui, né? Trata-se de um texto literário escrito, segundo acreditamos, sob a forma de aforismos, né? Então já vem essa afirmação de que se trata de um texto literário, né? Literatura é um gênero, é um estilo, né? Enfim, é uma instituição específica, né? Assim como filosofia e tudo o resto. Então já vem afirmado que se trata de um texto literário em forma de aforismo. Mas vamos continuar. A não ser que sempre que alguém tiver alguma questão, é só parar, né? Chamar a atenção. Parece um Gabriel, texto Oi. assim, quando você fala é um texto literário, essa é a visão de quem que não se sabe escreve, porque na verdade tudo isso, essa espécie de paleologia marinha, né, arcaica, Uhum. ela é bem anterior à ideia de definição de um texto literário, né? Mas quem está fazendo análise, quem já é de um tempo em que já se entende como texto literário, né? Então é uma coisa
junto com o mar, a materialidade, a questão, né, da tinta, etc. Então, tudo é uma mistura de, né, de materialidade com algo pré-histórico, né, e com essas definições que você chamou, né, a atenção, né, o texto literário, coisa, então são sobreposições, É, né, é um pouco o que o Fernando escreveu aqui, né? Uma tentativa de sim, reduzir o desconhecido exato, aos termos consagrados pela civilização ocidental, né? Então, é uma forma justamente de aproximar esses mundos e possibilitar a tradução, a passagem, né? A compreensão, né? A questão que eu acho, né? E eu acho que aí já começa a aparecer para mim, mas pode ser só também porque eu estudei o fluxo e tal, eu também não me coloco como tendo lado já nessa história, né? Me parece que o fluxo, apesar, né, de vários procedimentos, como a gente viu, né, de várias questões, para ele, a própria ideia, por exemplo, de tradução e de filosofia e de categorias ontológicas, né, como a gente viu que ele falou, é colocada, ela também varia, né? A forma da comparação é variável a partir do momento que você transforma o ponto de vista, né? Enquanto aqui a gente vai vendo como já está dado uma certa univocidade de alguns termos para que essa passagem entre mundos possa ocorrer, né? E aí nesse sentido eu me pergunto se isso não é mais humanizante ou se isso também não é um procedimento humanizante, né? Se a gente não pode dar um, um, é, enfim, se o fluxo nesse sentido não sacou melhor o próprio modo como, mas eu estou talvez me adiantando um pouco, o próprio modo como se dá as comparações, né, as possibilidades. Com a própria comparação, ela está em questão. A própria ideia de comparação precisa ser colocada dentro da equação para ser, ela também é variável, né? Enquanto aqui o texto é literário, né? São fragmentos, enfim, o Flusser também afirmava, a filosofia, o pensamento, ele pensa, né? Mas esse pensamento, quando a gente vai ver, é outra coisa, né? E aqui a gente vai ver que a escrita, essa autobiográfica, né? O próprio título usa esse termo autobiográfico, é mais um termo, né, que a Academia Francesa tem discutido aí o que desde a década de 80, né? É forte, né? Vem no título, né? E todos esses termos, esse povo, a gente vai ver, ele vai escrever como um acadêmico francês, no final das contas, né? Mas vamos chegar lá, que eu estou me adiantando um pouco aqui. Enfim, vamos ler mais um parágrafo? Alguém escreveu ótimo, né? Tem tantos com o LCL aqui que eu não sei quem foi. É, fui eu, na verdade, porque eu acho que acabou entrando e entrei tá. Não, beleza. só Então para é não um ficar pouco isso. anônimo, só para não ficar. Vamos fazer mais uma rodada, então? Sim, mas esse pessoal aí que está quietinho, será que o Gabriel quer ler? Vitória, Rosemeire, Vera. Vamos lá, gente. Vamos participar que a aula fica mais legal quando o pessoal participa. Lara, Ana, Posso ler, Luísa. Bora. posso Não sei ler. quem falou. Vera. Ótimo, Vera. Pera, Vamos lá. até Vamos lá. hoje, tá. Até hoje, nunca havíamos confrontado esse tipo de arquivo. E, embora se tratasse de tinta de polvo, nada comprovava que um polvo fosse realmente o autor desses escritos. Além disso, ainda que a escrita possa existir entre os polvos, até onde se sabe, ela sempre fazia parte, deliberadamente, das artes do efêmero. Seja fazendo uso da tinta sem suporte, por meio de simples projeções na água, seja desenhando motivos narrativos coloridos na própria pele ao capturar a luz. Não há tatuagens mais fugazes que essas. Parece que esses animais sempre estiveram preocupados em não deixar nenhum rastro perene. Isso, segundo os pescadores que nos alertaram, não seria surpresa. Os polvos são mestres na arte da furtividade, seriam inclusive seus grandes inventores. Vamos ler até o final. Mudam de. Mudam de, mudam Vamos. de forma e de cor continuamente, e o uso que fazem dos espaços não escapa a essa regra.
Os únicos hábitos reconhecíveis entre os povos Dizem ainda, né? dizem ainda os pescadores, é a mania de sempre romper com eles. Não usam a mesma toca por mais de alguns dias e durante suas excursões fora do abrigo, cuidam zelosamente de nunca retornar pelo mesmo trajeto feito na ida. É interessante, né? Fala. Você vai falar alguma coisa? Vera. É interessante, eu estava dizendo, como essa passagem, como ela vai construindo, né? Esse estranhamento, né, de uma autoria, de uma escrita de um povo, né? Como ela caracteriza os povos como essa, essa, como mestres, né, na arte da furtividade, né? Como, como seres que não deixam nenhum, cuja característica principal seria não deixar um rastro perene, né? Uma ideia de fuga, né? Que provavelmente ela traz um pouco do Deleuze, né? Lendo Kafka, né? Em algum momento ela vai falar, eles são kafkianos, né? Na medida em que o texto do Deleuze, do Deleuze do Guattari sobre Kafka, né? Que eles mostram como Kafka está sempre procurando saídas, né? Sempre em fuga, né? Então tem uma certa ideia de que os povos são os mestres da de linhas de fuga, né? De se esconderem, né? De mudarem de cor, né? De serem justamente, de tapearem, né? Enfim, de agirem segundo a arte do efêmero, né? E como a escrita, né? Por ser justamente ou a escrita tal como a gente conhece, por ser justamente aquilo que marca, né, uma autoria, né? Esse parágrafo ela marca uma contraposição entre a ideia de autoria, que começa a surgir já desde o primeiro parágrafo, e um autor que até então, né, se conhecia como alguém que não quer se colocar, né, não quer se grafar, não quer se registrar, se assinar, né, como alguém, né, não quer aparecer, né? Seria essa a natureza desses animais e a escrita, se essa escrita for de um povo, ela aponta para uma mudança, né? No comportamento desses povos que se trata justamente de pensar por que que então esse povo, esse autor povo, ele tomou a decisão, né, de se inscrever, né, numa escrita, né? É isso que ela vai desenvolver nesse próximo parágrafo. Você quer comentar alguma coisa, Vera? Ou a gente pode seguir? Ou mais alguém que quer comentar alguma coisa? Então vamos ler esse último parágrafo? Vamos ler esse último parágrafo, então? Eu vou ler, vamos lá. Caso o texto tivesse sido escrito por um povo, esse acontecimento seria então o sinal de uma evolução, pois a história do ser vivo não cessa de nos surpreender. Alguns povos já nos haviam fornecido um exemplo magistral disso, ao invalidar, ao menos em caráter pontual, sua reputação de nomadismo e de furtividade, e, consequentemente, a de sua inapetência pela vida social, confirmando assim sua imprevisibilidade. De fato, nossos colegas teroarqueólogos localizaram vestígios de verdadeiras aldeias sob a água, as quais podem ser datadas de meados do século XX ao início do século XXI. Aqui a gente começa a ter mais elementos, né, das datas, né, como século XX, século XXI, é algo do passado aqui, né, para quem está escrevendo esse texto. Né. Suas escavações revelaram sinais indiscutíveis de construções e de vida coletiva em 3 sítios arqueológicos. O primeiro nas cercanias da ilha de Porqueroles, na França, e os 2 outros na Baía de Yves, na Austrália. Embora essas últimas aldeias, batizadas de Octlantes e Octópolis, não sejam obras de povos comuns, octopus vulgares, mas de octopus tétricos, né? E aí tem uma referência, um texto escrito também com notas de rodapé, né? Em que ela está se referindo a trabalhos que de fato existem, principalmente aqui ela está se referindo àquele Outras Mentes, né, que eu comentei com vocês na semana passada, né, aquele autor de filosofia da mente australiano, né.
Então aqui ela é isso, né? Eu acho que o que me chama a atenção nesse parágrafo é como surge a palavra evolução aqui, né? Desde o ponto de vista dessa pessoa que está fazendo essa reportagem, né? Mas não deixa de ser, exato, evolução no sentido iluminista, né? Sem ser colocado muito em questão alguns desses termos, né? Eu acho que isso é um texto super interessante, mas que me chama a atenção alguns aspectos assim que me incomodam um pouco. Mas vamos lá. Eu vou e ela vai continuando. Vamos ler só mais uma passagem, porque eu queria. E aí a gente continua na próxima aula. Ela continua, né, desenvolvendo, o narrador, né, a pessoa que está narrando aqui, continua desenvolvendo esse estranhamento e alguns aspectos do povo, né? E aí chega nesse parágrafo aqui, que eu vou ler também, pensando que a gente já está terminando. Mas podem me interromper e fazer seus comentários. Deixa eu só ver aqui. Excelente aula, não vou conseguir, beleza. Essa segunda hipótese merecia ser melhor explorada. De fato, a tinta por meio dessa figura que serve para atrair o predador não apenas esconde, mas também mostra outra coisa. Logo, ela poderia ser algo dito pelo povo, ou para usar uma palavra mais exata, já que se trata de tinta, algo escrito pelo povo. O que é interessante aqui é que coloca, né, especificamente a ideia de a teologia, né, essa ciência ficcional que a Le Guin pensa, né, e que ela vai se apropriar aqui para escrever esse texto, está pensando a comunicação dos animais, né? E a comunicação se dá de vários modos. E aqui já tem mais especificidade, né, que tem mais a ver com o projeto da ideia de escrita, né? Então, o povo não só está se comunicando, como ele está especificamente escrevendo, né? Nossa intuição a esse respeito foi reforçada ao assistirmos à imagem registrando essa estratégia em vídeo. Uma das pesquisadoras, que havia se especializado na história da pteroliteratura ilustrada, observou a notável semelhança da forma produzida com os filactérios. Caso essa convergência não seja fortuita, estaríamos certamente lidando com algo muito além de uma mera estratégia de camuflagem, ou então seria preciso rever seriamente a própria noção de camuflagem, né? Então a gente vê que a pessoa está disposta a discutir, né, a colocar em questão, a desconstruir a ideia de camuflagem, mas de algumas outras coisas não, né? E se trata do mesmo modo que um filactério, né, de um comentário, uma mensagem, uma assinatura? E se tratasse, né, de uma assinatura? Em suma, tudo nos conduzia à ideia de que essas nuvens de tinta tanto poderiam remeter a práticas textuais quanto a práticas picturais. Ignorávamos se essa tem algum fundamento do ponto de vista biológico. Seria possível imaginar seriamente que a produção da tinta pelo povo teria sido selecionada ao longo da evolução para lhe possibilitar a escrita, né? Então, a gente vai vendo como, a partir de algumas questões, algumas hipóteses, essa personagem, né, narradora aqui do texto, começa a, a colocar, né, como uma hipótese que vale a pena ser explorada a ideia de uma escrita, né, de uma escrita do povo, né, e essa escrita no sentido tal como nós conhecemos a escrita, né, então a tinta do povo sendo usada para, para, para uma escrita, né, enquanto, como eu tentei conversar com vocês no texto do Flusser, né, o que ele está fazendo é pensar, não, o que seria a, a escrita para o povo, né? Seria talvez alguma outra coisa, né? Então, na medida em que essa parece uma narrativa, né, uma fabulação também, para usar uma palavra, né, que a gente já colocou em questão aqui, né, de que no meu modo de ver tem vários elementos, né, que emulam de alguma maneira, né, essas narrativas, né, do selvagem que se torna cultura, digamos assim, né, e não da cultura que estranhada pelo selvagem, né, para usar essa palavra, né. Então é um povo, é um animal que passa a escrever com a sua tinta, né, e que se torna um autor, né, que se torna um sujeito,
um sujeito que está com logos, né? É, vamos parar por aqui. A gente continua na próxima aula, mas eu queria saber se vocês têm algum comentário sobre. Vocês discordam totalmente do que eu estou falando, que eu estou sendo muito duro com a Desprez, que na verdade não é isso. Ou se não, se vocês acham. Ou enfim, quem mais já leu esse texto, tem algo a comentar, e a gente termina com isso e continua na próxima sexta-feira. Eu pensei assim, sempre muita ironia assim da parte dela, né? Eu li assim, Aham, mas agora eu tá. vou pensar um pouco no seu É ponto de interessante vista mesmo. também, que ela fica falando como se fosse realmente simular esse ser, né? Como se ele fosse um bom selvagem, assim, vamos dizer assim. Mas eu não sei, eu vou começar a pensar também do seu ponto de vista, porque, como eu disse, eu li e não comentei com ninguém. E vim fazer Uhum. o curso exatamente para te ouvir sobre esse texto que me impactou muito, assim. Eu gosto muito do É, jeito que ela escreve. O que uhum. diriam os animais também, eu gosto muito desse livro, então vou te ouvir com atenção, Gabriel. Não, eu Quem também sabe você me queria, convence. queria conversar também. Eu também quero ser convencido de que eu estou enganado e que o texto é mais interessante do que eu estou sendo capaz de ver, na verdade, né? Tá bom. Mas eu tive essa impressão, né, de que se a gente pensar desde esse par entre natureza e cultura que a gente tem pensado, né, desde a primeira aula, parece ser, né, a história de um povo que se torna a cultura, né, e não, né, justamente pela aproximação, né, a gente vai ver ao longo da história dos seres humanos com os povos e com outros animais por meio da terolinguística, por exemplo, né? Da compreensão dos seres humanos, da comunicação e das linguagens desses outros animais, né? Esses outros animais também vão se tornando mais humanos, né? Que é o caso do polvo, né? E, e a gente vai ver que no final, na verdade, eu acho que o final ela se redime, digamos assim. Mas a gente vai chegar lá no nosso próximo encontro. Deixa eu ver mais duas mensagens aqui. Eu preciso sair agora, obrigado. Ainda temos uma pesquisadora de terolinguística ilustrada. Pode explicar? Eu não entendi. Explica aí, Micaela. Não, que antes, né, na passagem anterior, Ah, ele fica lucubrando sobre as possibilidades dessa escrita, né, e da materialidade, tem a parte de que não se sabe se é uma escrita ou se é uma escrita textual ou de imagens, né, tem toda uma aham, especulação anterior. E aí ele diz, sim, né, que tem inclusive uma pesquisadora de, né, se não me engano, literatura ilustrada, achei ótimo, que ainda entra em cena essa, né, todas essas sim, questões sobre as várias escritas do ponto de vista já século XX, XXI, né? Não assim pré-histórico. Então tem todos os, né? Todos os elementos estão aí. Então essa ironia ela vai para tudo quanto é lado, como foi falando. E nesse sim, é, sentido, já que você está, né, vendo o texto, tá boa o termo efabular, tá ótimo, eu acho, que é fábula aham. várias, né? O gênero fábula também, mas é bom essa ideia de está sendo fabulado, né? É um pouco isso que está sendo feito, né? Tem isso também, né? Talvez o Fluston estivesse se referindo à própria etimologia ou sentido fabular, né? E quando fala das Né? cidades, né, imersas e todas, né, essa Aham, especulação sobre as cidades, me lembrou o Calvino das cidades invisíveis, que ao contrário são uhum. para cima, enquanto são para o céu, mas também são cidades completamente. Sim, essas cidades, entre as aldeias, né, que ela fala, É, de fato existem, né? Esse pesquisador, o Smith, não sei o que lá, Smith, né, que eu citei na sim. última aula, ele ficou 30 anos mergulhando e vendo o comportamento dos povos. São, em geral, animais bem antissociais, né, mas num ambiente sociável, digamos assim, né? Então, de fato, ela está apontando para uma ideia de que no século XX já estaria havendo uma certa evolução, né, dos povos na medida em que eles estão se tornando mais sociais, né, e agora, nesse momento em que esse texto está sendo escrito, eles esse povo específico deu mais um passo no sentido
da escrita, né, da autoria, né? Então tem uma certa ideia também de tecnologia que se mantém a mesma, né? Acho que isso também é interessante. Mas a gente pode chegar lá de novo. O Fernando falou, se fosse um artigo científico, a gente poderia atribuir um valor verdadeiro ou falso a ele. Com respeito à literatura, diversas interpretações são possíveis, né? Exato. A ideia da literatura também é um pouco essa especulação, né? Tanto é que esses textos eles gostam de chamar de ficção especulativa, né? A ideia de que você está pensando mundos diferentes e com isso está gerando uma espécie, algum tipo de pensamento, né? Algum tipo de uma reflexão, né? Não é só, né, uma representação do mundo, né? A gente não está só na mimesis aqui, né? Enfim, gente, acho que é isso. Mas algum comentário? Até mais, então, gente. É século XXI, né? Ela aponta o nosso presente como um passado do texto, né? Então, ela aponta textos são reais a partir, né, de como um momento passado, né? Mas a gente vai voltar daqui a partir da próxima sexta-feira. E aí a gente vai finalizar a nossa reflexão. Tá bom? Valeu, gente. Boa Obrigada, noite. boa noite. Bom fim de sexta-feira a todos. Boa noite, obrigada.